Um final perfeito para um anime de romance. É o final que todo autor, toda adaptação de anime tinha que fazer para animes de romance. É um final que faz com que você goste, respeite e admire mais essa obra. É isso sobre o que vamos falar sobre 3D Kanojo Ryarugaro. Esse final que foi fantástico e é um final que eu recomendo, é um anime que eu recomendo que você veja por conta do final, da fidelidade que eles tiveram com a obra original. Então seja bem-vindo, jovem que está assistindo o vídeo, seja inscrito como se for seu primeiro vídeo aqui. Seja muito bem-vindo. Eu sei que certa parte dos inscritos já comentaram sobre esse anime, que gostam, que são fãs. E agora estou aqui falando no vídeo o que eu acho, o que eu gostei mais da obra. Então vamos falar. Em particular, eu já esperava essa adaptação, esse final faz tempo. Eu posso dizer que quase um ano, porque quando eu li 3D Kanojo Ryarugaro, eu tinha lido logo após a primeira temporada, o fim. Então, tipo, eu já sabia de tudo o que ia acontecer, eu já tinha chorado um monte com o mangá, eu já tava louco pra ver como é que iam fazer a adaptação, e eu posso dizer que a adaptação dessa segunda temporada, em particular desse final, foi muito melhor do que até o mangá, mas em fidelidade eles seguiram e desenvolveram o desfecho do Tsutsu com a Iroha de uma forma muito mais bonita até que do mangá. Então é sobre isso que eu vou falar, sobre o que eu gostei, sobre o que eu acho. Quero saber sua opinião nos comentários, então já comenta aí o que você achou desse final, o que você achou desse anime, se na sua opinião é o melhor anime de romance desse ano. Na minha opinião, eu acredito que por conta de toda a fidelidade do conjunto da obra, desde a primeira temporada, da segunda, faz esse romance ser talvez o melhor do ano. E eu digo ainda mais, eu não estou sendo exagerado, porque era um anime que eu acredito que muita gente que já vê meus vídeos até sabe que eu não era tão fã de 3D Kanojo. Só que acontece que não tem como não respeitar, não tem como não admirar e não tem como não gostar se você viu toda a obra, se você viu o final. Eles foram muito fiéis ao mangá, eles cortaram uma partezinha que eu devo comentar no vídeo, mas que não afeta a obra, e adaptaram fielmente, tipo, fazendo com que o romance do casal principal acontecesse. Então é isso que toda pessoa que vê quer que tenha nos animes. Eles querem ver o romance fechado, eles querem que aconteça, e é isso que faz 3D Kanojo ser um dos melhores animes de romance, porque o conjunto completo, desde a primeira temporada, da segunda, foi perfeito. Então vamos logo falar sobre o que aconteceu nesse final desse episódio número 12, ou sobre esses episódios finais. Então, eu achei muito legal e muito bonito ver a parte, digamos, do Tsutsu com a Iroha. Sério, eu achei muito linda, desenvolvido esse casal. Desde a primeira temporada a gente via que só seriam 6 meses, a gente via que ele era um otaku meio que recluso, não tinha amizade com ninguém, e digamos que tanto a Iroha como o próprio Tsutsu mudou. Então digamos que o casal se mudou a partir deles mesmos. A Iroha, graças à influência do Tsutsu, como foi mostrado nesse episódio, que ela falou que quando ela começou a namorar com ele, ela não achava que ela ia mudar tanto, que ela ia se apaixonar. Ela só tava namorando ele, conhecendo por curiosidade, e ela mudou completamente, ela se apaixonou, ela foi influenciada pelo Tsutsu. Então foi muito legal isso, e a gente vê que o Tsutsu mudou completamente, de um protagonista que era meio chato da primeira temporada, para um protagonista até muito melhor nessa segunda temporada. Ainda mais nos episódios finais, que a gente viu que ele teve os apoios dos amigos, ele soube valorizar os amigos, os laços que a Iroha tinha deixado para ele. Então ele é um dos melhores protagonistas nesse quesito de mudança, tipo, de um otaku recluso para uma pessoa que continua sendo otaku, mas que tem laços, que se importa com os sentimentos e que virou uma grande pessoa nesse final. Então eu digo que, em termos assim, o casal foi muito bem feito, muito bem desenvolvido, e um é perfeito para o outro porque um mudou o outro para uma forma muito melhor. Então, a gente viu que quando o Tsutsu ele não queria que a Iroha lembrasse das memórias dele, foi muito dramático, muito emocionante. Porque a gente viu que ele se sente culpado depois de 7 anos, já com 25 anos, ele falou: você foi o único amor nesses meus 25 anos. E foi uma forma bonita, tipo, quem já tava vendo os episódios passados, tava chorando com os episódios passados. Eu digo por experiência própria, eu chorei tanto quanto eu li no mangá. Então, tipo, tava muito bonito ver ele não querendo que ela lembrasse, e não adiantou porque ele acabou falando que ele era apaixonado, ou melhor, ele é apaixonado por ela, e ela fala para que ele não chore, nakuna tsutsu, porque falando essa frase, tipo, é como se tudo tivesse sido lembrado. Ela lembrou do nome, ele não teve que falar o nome dele, ele não ia falar, e mesmo assim ela se forçou e ela conseguiu ter um relance, ela conseguiu lembrar das memórias que ela teve com ele. Então, tipo, foi uma forma que você tava assistindo o episódio e você, tipo, ficou... você, tipo, não tinha uma expressão, é meio que indescritível. Você, tipo, já tava chorando um monte, você já tava quase pegando lenço, porque você tava vendo o quão lindo, tipo, foi ela que
teve um problema de saúde grave, teve que fazer uma cirurgia, tinha perdido as memórias e ela conseguiu recobrar essas memórias graças ao, digamos que, ao primeiro amor dela, a pessoa que ela é realmente apaixonada e ela conseguiu lembrar. Então foi muito bonita essa parte. Mais legal foi ver o irmão dela, que não é irmão de sangue, que é o Tika, que era apaixonado por ela, e ele viu que ele não é a pessoa que mais conhece ela. Há uma pessoa a mais ainda e ele apresenta daí para ela o Tsutsu nesse reencontro. Foi muito bonito e muito legal. Tipo, ele, digamos que, admitiu a derrota dele, que ele viu que a Iroha tava tentando lembrar de alguém que era importante. Então, eu acredito que foi muito bonito nesse termo, tipo, o personagem que era apaixonado admite a derrota e leva ao amor verdadeiro. Ficou de uma forma muito legal de se assistir e de se ler, se você leu no caso. Então, ficou muito bonito essa parte. Como eu tava falando, teve uma mudança provavelmente que eles cortaram do mangá por conta de tempo, afinal foram 24 episódios. Tenhamos que confessar que foi muito bem feita a adaptação. Mas foi uma parte que, se eu não me engano, eu posso estar errado, mas porque eu li muito tempo, já faz que eu li o mangá, mas se você leu recente, me diz nos comentários. Há uma parte que, entre o episódio 11 e 12, você viu que há, digamos, uma colega de trabalho do Tsutsu. E essa colega, no mangá, ela, digamos que, se aproxima mais dele. Ela confessa os sentimentos, talvez eles até saem pra jantar, mas o Tsutsu, tipo, recusa os sentimentos dela. Então, essa parte, eu acredito que foi cortado na adaptação. Eu já quero deixar claro, caso você não leia o mangá. Então, se eu não me engano, essa parte teve no mangá. Foi uma parte dos capítulos finais, mas teve no mangá. O anime cortou, não havia necessidade de adaptar isso mesmo, mas eu estou deixando no vídeo porque é uma parte que é legal de destacar caso você não saiba do mangá disso. Mas então, tendo cortado essa parte, a gente focou realmente só no romance nesse episódio final. O que acontece é que daí a gente viu que, tipo, o casamento da Ishino-san, Ishino ou Ishido, foi perfeito. Ela tava com a Aka-chan dela, que ela fez lá com... eu não lembro o nome daquele personagem, me desculpa, mas acho que é Mitsuha, Mitsuaki, eu não vou lembrar o nome, mas é aquele personagem que casou com ela. Acontece que daí a gente vê que, eu acho que eles foram que melhores tiveram, assim, o romance nesses episódios finais. Eu achei muito legal ver eles com o bebê. Então daí acontece também que a gente vê o Ito, porque ele continua trabalhando em volta dos 2D, ele é o que tá sendo bem feliz fazendo o trabalho que ele ama, ele sempre tá madrugando, tanto que teve uma cena engraçada no casamento da Ishino e no casamento do Tsutsu, ele passou 2 madrugadas, porque ele teve um monte de trabalho, tanto que o próprio lá, ai que raiva, eu não lembro o nome do personagem, mas o namorado, o que tá casado com a Ishino-san, ele fala tipo, a indústria do anime Taihen, que é tipo, é muito difícil, muito complicada, hein? Muito rigorosa, muito difícil. Porque acontece que a gente viu algo que ficou bem legal até, eu diria. Que mostraram que se uma pessoa se machuca, eles têm que redobrar o trabalho. Tipo, eles acham que pode não dar conta. E isso é uma coisa que pode existir muito na vida real, nas indústrias dos animes. Tipo, quem garante que em Iriaru Garo não teve alguém que se machucou mesmo e alguém não teve que madrugar o trabalho fazendo a mais? Isso é uma coisa bem legal que acontece muito na indústria de animes. E eu achei legal meio que uma referência que eles colocaram nesse episódio. Também gostei de ver o easter egg que teve do episódio 10 ou 11, que mostrou, tipo, um mangá de 3D Kanojo. Eu achei bem legal esse easter egg, tipo, tava promovendo a própria obra. Foi muito legal e tem que ser destacado, porque eu achei muito legal essa parte. A gente viu daí que a Iroha, ela tem todas as memórias, tanto que ela lembra do Ito, que ele era o das orelhas de gato. Foi muito legal isso. Ele tenta lembrar da Ishino, ou melhor, ela tenta lembrar da Ishino, e daí ela vai lembrando, mas quem ela realmente lembrou foi do Tsutsu. Então isso ficou bem legal, eu acho. E o que acontece é que daí a gente vê que acontece o que a gente mais queria e é o que torna a obra um dos melhores romances. O casamento do casal principal. Desde a primeira temporada, a gente viu eles namorando, depois a gente viu essa separação por conta da Iroha, que ela teve que passar por um procedimento cirúrgico, ela teve que fazer uma cirurgia perigosa, ela ficou viva, o Tsutsu chorou de lágrimas, ficou feliz por ver que ela estava viva, ela teve as memórias novamente, acontece o casamento tão esperado que ela mesma falou, se não tivesse as memórias retornadas, ela se apaixonaria mesmo assim novamente. E ela teve as memórias, melhor do que não ter. E o que acontece é que a gente viu o casamento, a gente viu os pais lá do Hikari, que é o Tsutsu, a gente viu eles se emocionando, a gente viu o irmão lá, a An e o irmão do Tsutsu juntos. Eu achei que ficou bem legal esse casal, sério, ficou muito bonitinho, desde criança até, digamos que adolescente, ficou muito legal. E daí a gente viu o casamento, né, que foi o mais esperado, foi onde a Yado-san apareceu, a gente viu também todo mundo ali se reencontrando, todo mundo em lágrimas. E a cena final, que é o Tsutsu com a Iroha se casando. Eu acho que
Foi um desfecho digno de um anime de romance. Era o que toda pessoa que gosta de um anime de romance queria ver. O casal principal fechando, tipo, a obra juntos. Porque o mangá já acabou faz anos, eu acredito, e foi uma adaptação muito boa, muito fiel. Então, eu recomendo muito que você veja o anime, que ele não perde nada pro mangá, eu diria. E eu digo isso muito porque há várias adaptações de anime de romance que fazem, tipo, muito ruim a adaptação do mangá. Há muitas, eu até podia contar porque o que tem de adaptação ruim, mas eu posso falar que 3D Kanojo fez uma adaptação digna e é um dos melhores animes que eu posso recomendar se você quer ver um anime que adaptou bem o mangá. O romance foi lindo, foi final fechado, então você até pode, você se acostuma com os traços, a animação, a história, porque tudo isso você se acostuma e a história faz com que você goste. Então, tipo, é bem difícil você não gostar se você viu até o final esse anime. As aberturas, encerramentos são bons, eu diria. O encerramento, a abertura, na verdade, da segunda temporada é muito boa. Eu acho que é uma abertura bem legal, tipo, não dá vontade de pular. Tipo, é uma abertura que você quer ver, você, tipo, quer cantar junto. Então eu acho que vale você gostar da abertura. Veja, acho que você já viu o anime, mas me diz aí daí se você gostou da trilha sonora do anime. E vamos falar um pouco da Ayado-san do Ito, pra, acho que já finalizar. Então, ela tá divorciada. O Ito daí convida ela pra jantar um dia desses, porque ela também continua sendo otaku, ela vê o anime dele, ela recomenda, ela fala que os mechas são difíceis de desenhar, então ele vai falando e ele convida ela pra jantar, porque ele tá na esperança ainda de poder reatar o relacionamento com ela de volta, então vai ser bem legal ver isso. Eu achei que a Ayado-san só aparecer no casamento do Tsutsu foi legal, porque o Tsutsui, ele, digamos que tem um peso, uma importância pra Ayado-san. Quem viu o anime entende a importância que ele teve pra ela. Então, ela ainda não ter aparecido no casamento lá da Ishino, ou Ishido, tudo bem. Mas do Tsutsu, eu achei que ficou legal ela ter aparecido. E os episódios finais, eles já davam aquele, digamos, termo, aquele drama, e ficava legal de ver quando o Tsutsu tava em uma depressão, daí ele viu a mãe dele jogando na cara, você ia gostar de ver, você acha que a Iroha ia gostar de ver você tão deprimido assim? Isso tudo ajudou a fortalecer, ele conseguiu passar na faculdade, mesmo assim ele tava em lágrimas e os amigos apoiaram ele. Eu acho que isso é muito legal porque isso mostra uma coisa que é muito real. Os laços com seus companheiros, os amigos de verdade, que são poucos, que pode ser difícil que você faça, podem te ajudar nesses momentos mais difíceis. E isso aconteceu com o Tsutsu, tanto que foi uma das grandes coisas dos episódios finais que apareceu, então eu gostei muito. Mas então eu acho que era isso que eu queria falar de Iriaro Garo, quero saber sua opinião nos comentários, que é muito importante. Se você quiser se inscrever, se inscreva, dê like, compartilhe, que isso vai me deixar muito contente, ajuda o canal a crescer. E acho que era isso que eu queria falar desse anime lindo, digno, perfeito. Foi 2 temporadas, é um anime que eu vou recomendar por conta mais do final. É um anime de romance que talvez não me impressione na primeira temporada, eu quero deixar isso bem claro. Mas eu recomendo porque é um romance até que você vai se divertir vendo. É um romance que faz uma adaptação boa. Então, é um dos melhores romances que eu posso recomendar, seja em adaptação de mangá para anime, seja de história divertida, seja de personagens que você se acostuma, você até gosta. Tem episódios divertidos como o Festival da Escola, você vê várias cenas do romance do Tsutsu com a Iroha. A gente viu a cena lá da relação do Tsutsu com a Iroha, que foi uma cena bem legal. Até nisso o anime apresentou bem, eles fecharam o casal fazendo de tudo. Então, é um anime que você vai gostar de tudo, ainda mais pelo protagonista ser um otaku. Ele reencontra lá a idol que ele sempre se apaixonou, sempre foi fã, a Ezumichi, então ficou bem legal. E é isso. E foi uma obra muito boa, ela desenvolveu os personagens, ela fez uma história, digamos, bem construída. Eu diria que ver o Tsutsu, o Hikari, tipo, ele ter um amadurecimento foi muito importante. Ele continuou apaixonado pela Iroha e ele reencontra ela e eles ficam juntos em um final perfeito e um casamento, que foi isso que aconteceu. Então tá aí, foi esse o desfecho de 3D Kanojo Iriaro Garo, foi isso que eu mais gostei, foi isso que aconteceu na obra. Eu acho que você que assistiu deve ter gostado do episódio, espero que tenha gostado do vídeo também. E é isso, é o que eu posso recomendar, provavelmente ainda eu vou falar ainda de Iriaro Garo, tipo em recomendações, animes de romance, porque depois dessa temporada incrível é garantido que Iriaro Garo eu ainda recomendo, porque é um anime sensacional e eu arrisco dizer que é o melhor romance do ano, por conta que fez um casal que, tipo, a gente não ligava tanto na primeira temporada se apaixonar na segunda temporada. Ainda mais pelo protagonista ter melhorado e pela waifu do anime, a Iroha, sempre se ter mudado e ter se importado com ele. Então tá aí, espero que você tenha gostado, a gente se vê no próximo vídeo. Mata, né?